Pessoal, tudo bem? Vamos começar a semana 4 do PET 4, né? Ele trouxe para a gente sobre área de figuras planas. Vamos ver? Então, primeiramente, o que é área? Área é o espaço limitado, é a quantidade de espaço que eu tenho dentro de cada limite aqui, ó. Tá? É a superfície. As unidades principais de área são metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que calcula a área, né? A regrinha, a fórmula para calcular a área de cada uma dessas principais figuras planas aqui, tá? Nós estamos vendo que são figuras bidimensionais, né? Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho aqui um quadrado, né? O quadrado tem os 4 lados iguais, um quadrado de lado L. Então, como que eu calculo a área, o espaço que tem esse quadrado? É lado vezes lado. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, certo? Então, se eu tenho 5 por 5, eu teria 5 centímetros, 5 vezes 5, 25 centímetros quadrado, por exemplo. Se eu multiplico unidade por unidade, eu tenho essa unidade ao quadrado, tá bom? Então, aqui agora uma área do retângulo. Eu tenho essa medida aqui que a gente chama de base e essa medida aqui que a gente chama de altura. É a mesma coisa que pensar na área do quadrado, porém aqui é um retângulo, os lados são diferentes. Esse lado é igual a esse e esse é igual a esse, não é assim? Então, por isso que, né, lado vezes lado, L ao quadrado. Eu tenho duas dimensões de medidas diferentes. Então, eu tenho base vezes altura, é a área do retângulo. Um paralelogramo agora. O paralelogramo, se você pensar bem, se você partir aqui, ó, e pegar esse triângulo que vai formar e colocar ele desse lado aqui, você teria um retângulo. Por isso que a área do paralelogramo é base, aí aqui eu tenho a altura dele, né? Como eu falei, que se você pegar, cortar esse triângulo aqui, ele vai encaixar direitinho aqui. Então, eu teria um retângulo. Por isso que a fórmula para calcular é a mesma, base vezes altura. Lembrando que a altura é um segmento perpendicular, é um segmento reto, né? A área do círculo, nós já vimos, né? A área da circunferência, que é πr ao quadrado. Vimos na semana passada, trabalhando com circunferência, círculo. Então, a área é igual a πr ao quadrado. Área de triângulo. Triângulo eu tenho a base, eu tenho a altura, que sai desse vértice e vem perpendicular aqui à base. Qualquer triângulo tem uma altura. A altura é sempre o segmento perpendicular, reto, tá? É a altura. Então, a área do triângulo, qual é? É a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Aqui eu tenho um losango. Como que eu calculo a área de um losango? Eu tenho aqui, nesse losango, a diagonal maior, que a gente chama de D maiúsculo, diagonal maior. Todo losango tem duas diagonais, uma diagonal maior e uma diagonal menor, tá? Eu chamei aqui de D maiúsculo e D minúsculo, diagonal maior, diagonal menor. Como calcula a área de um losango? Qualquer losango. Multiplica as diagonais e divide por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá bom? Aqui eu tenho um trapézio. Nós estudamos na semana que falamos de quadrilátero, né? Não recordo qual semana, que nós temos o trapézio isósceles, o trapézio retângulo, o trapézio escaleno. Para calcular a área, a fórmula é a mesma. O que nós temos aqui? B maiúsculo, que é a base maior. Nós sabemos que o trapézio tem duas bases. A base menor, B minúsculo. Temos a altura, o segmento perpendicular aqui, reto. Então, como que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, nós temos aqui algumas regrinhas, algumas fórmulas que sempre que precisar vocês recorrem a elas ou memoriza, tá? Para calcular a área, o espaço de cada uma dessas figuras planas aqui, tá bom? Então, no exercício do PET, vocês têm o primeiro exercício, que é cálculo direto de área. Você vai pegar, aplicar a fórmula e resolver, tá bom? E nós temos um outro exercício,
que vai falar de um losango e você vai ter que interpretar, usar a fórmula, transformar as medidas e resolver. E temos um outro que eu vou fazer aqui agora para vocês, explicando esse conceito de área, tá? Vamos ver. Uma piscina tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade, de forma que tanto o piso do fundo quanto as paredes internas têm formatos retangulares. Deseja-se utilizar azulejos quadrados de 0,20 metros para revestir o fundo e nas paredes internas da piscina. Esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. Então, eu tenho todas essas informações aqui, e como na geometria, é sempre bom a gente ter um desenho para entender melhor. Então, nesse desenho, eu tenho uma piscina, que está falando aqui o comando. Essa piscina tem 6 metros de comprimento, tem 3 metros de largura e tem 1 metro de profundidade, tá bom? Escolhi esse problema aqui porque nesse calor, olha que delícia falar de piscina, né? Então, eu tenho aqui as medidas da piscina. E eu tenho o revestimento dessa piscina. Lá dentro, a piscina é feita, né, com azulejo. E os azulejos são quadrados. Cada azulejinho desse aqui tem 0,20 metros por 0,20 metros. Observa que a unidade é a mesma, metro, 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 e aqui também é metro. Eu só posso trabalhar usando as mesmas unidades. 0,20 metros, 20 centímetros. Então, é um azulejo que tem 20 por 20, tá? Mas como a piscina está toda já em metro, trabalhamos aqui também com metro, tá bom? Então, vamos para a primeira pergunta. Quantos azulejos, no mínimo, devem ser comprados para revestir o interior da piscina? Então, vamos lá. Quantos azulejos eu tenho que colocar aqui? Eu vou colocar nessa piscina para revestir ela todinha. Então, a primeira coisa, vamos calcular a área do fundo da piscina. Ó, onde está aqui passando o meu cursor aqui, ó, no fundo da piscina. Esse fundo da piscina é um retângulo. Falou-se no comando também que todas as paredes, né, são formatos retangulares. Então, para calcular a área do fundo, eu tenho um retângulo, então eu tenho base vezes altura. Então, eu tenho 6 vezes 3, 18 metros quadrados. Base vezes altura, que é a fórmula da área do retângulo, comprimento vezes largura, tá bom? 6 vezes 3, 18 metros quadrados. É o fundo, tamanho do fundo. Agora, vamos calcular o tamanho dessa parede aqui, ó. Essa parede da piscina, ela tem 6 por 1. Então, área lateral, base vezes altura, 6 vezes 1, 6 metros quadrados. Por que eu multipliquei por 2? Porque eu tenho que revestir essa parede aqui e essa aqui também, e elas têm o mesmo tamanho. Então, essa aqui, 6, e essa aqui também, 6, por isso 12 metros quadrados, tá? É o tamanho. Agora, vamos ver o tamanho dessa outra parede lateral aqui. Essa outra parede lateral, que é igual a essa, ela tem 3 por 1, não é? 3 por 1. 3 vezes 1, 3. Por que vezes 2? Porque eu tenho duas paredes laterais do mesmo tamanho. Então, com isso, eu tenho a área do fundo, a área das duas paredes laterais e as outras duas paredes laterais da piscina. Então, eu vou calcular a área total. A área total é 18 mais 12 mais 6. Então, a área total dessa piscina que eu preciso revestir com azulejo é 36 metros quadrados. Então, qual que é o tamanho aqui interno, né, das paredes da minha piscina? 36 metros quadrados, tá bom? A pergunta é, quantos azulejos, no mínimo, devem ser comprados? Então, vamos pensar, qual que é o tamanho de um azulejo? Um azulejo, ele é quadrado. Então, a área, o tamanho de um azulejo é 0,20 elevado a 2. 0,20 vezes 0,20. Então, a área de um azulejo é 0,04 metros quadrados, certo? Então, agora vamos interpretar. Eu tenho um tamanho de 36 metros quadrados, que é a piscina. Isso, não esquece que eu estou falando de tamanho das paredes da piscina, tá bom? O tamanho de todas as paredes formou 36 metros quadrados. Cada azulejinho desse aqui tem um tamanho de 0,04 metros quadrados. Olha a importância de estar na mesma unidade.
Então, o que eu faço para descobrir quantos azulejos eu preciso? Basta fazer o tamanho das minhas paredes dividido pelo tamanho de um azulejinho, né? Então, vamos fazer a conta. 36 metros quadrados dividido por 0,04 metros quadrados. Ou seja, 36 dividido por 0,04, 900 azulejos. Então, eu vou precisar, no mínimo, considerando que não vai quebrar nenhum, no mínimo, de 900 azulejos para revestir toda a minha piscina. Tá bom? Então, vamos para a letra B. Se cada caixa de azulejo contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejo é capaz de revestir? Então, cada caixa tem 40 azulejos, certo? Se a área de um azulejo é 0,04 metros quadrados, um azulejinho tem esse tamanho aqui, que nós calculamos no exercício anterior, tá bom? Se dentro de uma caixa tem 40 peças, 40 azulejos, quantos metros quadrados ao todo eu tenho em uma caixa? Só multiplicar 40 vezes 0,04, 1,6 metros quadrados. Então, em uma caixa, a gente vai comprar uma caixa de azulejo. Nessa caixa tem 40 azulejos, 40 peças. Ao todo, tem 1,6 metros quadrados, que é capaz de revestir. Tá bom? Vamos para o próximo. Qual é a quantidade mínima de caixas de azulejo que deve ser comprada para revestir essa piscina? Então, preste atenção. Eu quero saber qual a quantidade mínima de caixas que eu tenho que comprar para revestir a piscina. Então, vamos pensar. Qual é o total de azulejos que eu preciso para colocar na piscina? 900. Eu preciso de 900 azulejos. Essa é uma das maneiras de fazer que eu achei mais fácil de interpretar. Eu já calculei na letra A que eu preciso de 900 azulejos. Cada caixa não tem 40 azulejos, que falou aqui? Peças são azulejos, né? Então, 900 dividido por 40, 22,5. Certo? Então, eu precisaria de 22,5 caixas. Só que é claro que eu não vou chegar no lugar e vou falar assim, me dá 22 caixas e meia. Não, eles vendem as caixas fechadas, né? Então, eu tenho que arredondar essa quantidade aqui para cima. Então, quantas caixas eu tenho que comprar? 23 caixas, certo? Eu vou precisar, considerando que não vai ter nenhuma quebra, nem nada, de 22,5 caixas. Só que como eu vou comprar essa unidade pela metade? Não tem jeito. Então, por isso, arredonda-se para cima. Vou precisar de 23 caixas, tá? Para revestir a piscina. Próximo. Considerando que os azulejos podem ser quebrados durante a obra, o que eu já tinha comentado, deve-se comprar sempre 3 caixas a mais do que a quantidade mínima suficiente para esse revestimento, tá? Se esse azulejo é vendido ao preço de R$ 31,00 o metro quadrado, qual o valor que se gastará com a compra dos azulejos? É um problema de pura interpretação, né, gente? Então, a primeira observação, cada caixa tem 1,6 metros quadrados de azulejo, que nós vimos na letra A, na letra B do problema, tá bom? Eu tenho que comprar 26 caixas, porque falou aqui, ó, 23, que é o que eu ia comprar, mais 3, caso quebre algum, né? Então, recomenda-se comprar 26 caixas. Então, preste atenção, 26 vezes 1,6 metros quadrados, por quê? Porque cada caixa tem 1,6 metros quadrados de azulejo. 26 caixas que eu preciso comprar, é só multiplicar 26 vezes 1,6, que eu vou achar 41,6 metros quadrados. Então, eu vou ter que comprar, para revestir a piscina, 41,6 metros quadrados, olhando esse comando aqui, de 3 caixas a mais. 41,6 metros quadrados. Cada metro quadrado do azulejo custa R$ 31,00. Eu fiz esse cálculo aqui primeiro, porque eu preciso saber a quantidade de metros quadrados, porque eu tenho aqui o preço de 1 metro quadrado, certo? Então, o que eu vou fazer agora? 41,6, que é o que eu tenho que comprar, vezes o valor de cada metro quadrado, que vai dar, é claro que eu não vou ficar fazendo continha aqui, né, pessoal?
que vai dar R$ 1.289,60, porque a pergunta é qual o valor que se gastará, certo? Então, eu vou gastar nessa compra para poder revestir a minha piscina e aproveitar, porque está um calor danado, R$ 1.289,60, tá bom? Então, pessoal, essa pessoa aqui está aqui nessa folga, curtindo o calor que está fazendo, e vocês vão se deliciar aí fazendo as outras atividades, tá bom? Eu trouxe aqui só para vocês um exemplo e vocês conseguem fazer os outros. Só prestar bastante atenção, leia, assista a videoaula quantas vezes for necessário, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Até a próxima e um beijo para vocês.